Muito bem, você vai distinguir o que é o dano moral e o que é um mero dissabor, aquilo que não configura dano moral. Só por aí você já tem instrumentos para poder analisar no seu caso concreto se o fato caracteriza ou não o dano moral. Combinado? Vamos nessa então? Olha só, entre todos os pressupostos da responsabilidade civil, e aí de uma forma mais específica, a responsabilidade civil que decorre de um ato ilícito, ou seja, responsabilidade civil aquiliana, extracontratual, responsabilidade civil que decorre da violação, por parte do agente de um dever genérico. E qual é o dever genérico? Não lesionar, não causar dano a outrem. E quando há, genericamente, a violação desse dever de não lesionar, de não causar dano, surge uma consequência. A consequência é a reparação do prejuízo sofrido pela vítima. Entre os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual, extraobrigacional, aquiliana ou por ato ilícito, nós temos 5 pressupostos trazidos pelo artigo 186 do Código Civil. O artigo 186 é o fundamento, é a base legal do ato ilícito que vai gerar o dever de indenizar. Aquele que por ação ou omissão, negligência ou imprudência, violar direito e causar danos, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Da análise desse artigo 186 do Código Civil, extraímos os 5 pressupostos. A conduta, que é o comportamento humano voluntário, a ação ou omissão. A conduta, analisamos a antijuridicidade ou ilicitude, que é violar o direito, violar o ordenamento jurídico. Então, para caracterizar o dever de indenizar, a necessidade de uma conduta humana contrária ao direito. Uma conduta humana que viole o ordenamento jurídico, que viole um princípio ou uma regra, um artigo de lei ou um princípio geral do direito. Muito bem, sendo essa conduta ativa ou omissiva, violadora do ordenamento jurídico, vamos analisar o terceiro pressuposto, a culpa, que é um juízo de censura que deve recair sobre o agente, um juízo de reprovação, por não ter agido de forma prudente, sem negligência, sem imperícia. E agora ele merece uma reprovação, ele agiu com culpa, ele agiu com imprudência, com negligência, com imperícia. Agora o ordenamento merece, em relação a esse agente, impor uma censura. E esse é o pressuposto da culpa. E por fim, nós temos o nexo de causalidade e o dano, ou seja, o dano deve decorrer da conduta ilícita e culposa praticada pelo agente. Estão aí os 5 pressupostos da responsabilidade civil por ato ilícito. Muito bem, desses 5 pressupostos, apenas um é imprescindível, que é o eixo central da responsabilidade civil, o dano. Não existe responsabilidade civil sem dano. E aí precisamos caracterizar o que é um dano. Dano, teoricamente dizendo, dano é uma lesão a um bem jurídico tutelado pelo direito. Toda vez que um bem jurídico da vítima é lesionado, é infringido, surge, se ele tiver proteção jurídica, o dano. Dano nesse sentido, lesão a um bem jurídico tutelado pelo direito. Bom, dano também pode ser conceituado como a supressão ou diminuição de uma situação favorável protegida pelo direito. Um conceito aqui bem amplo sobre dano. Muito bem, modernamente, no âmbito da responsabilidade civil, nós temos 2 grupos de danos. Os danos patrimoniais de um lado e os danos extrapatrimoniais de outro. Os danos patrimoniais são aqueles que têm conteúdo econômico, são aqueles que podem ser aferível economicamente, tem valor econômico. Quando, por exemplo, eu me envolvo num acidente de trânsito e o meu veículo, onde eu exerço o direito de propriedade, é danificado,
O valor para reparar o prejuízo é o valor do meu dano patrimonial. O meu dano aqui é apurável economicamente. Dentro desse grupo do dano patrimonial, nós temos o dano material e o dano perda de chance. Sendo que o dano material pode ser o dano emergente e o lucro cessante, nos termos do artigo 402 do Código Civil. O dano emergente, aquilo que a pessoa efetivamente perdeu. E o dano lucro cessante, aquilo que a pessoa razoavelmente deixou de receber, deixou de lucrar. E temos também o dano perda de chance. Esses são os patrimoniais, que tem conteúdo econômico, não é o objeto da nossa aula. O objeto da nossa aula é os danos extrapatrimoniais. Danos extrapatrimoniais são aqueles que não têm conteúdo econômico. Não é possível apurar o valor do efetivo prejuízo. E aí, modernamente, dentro deste grupo dos danos extrapatrimoniais, nós temos 5 espécies de danos extrapatrimoniais. O primeiro dano extrapatrimonial é o dano estético. O dano estético é um dano autônomo. Ele não se confunde com o dano moral e nem com os outros tipos de danos extrapatrimoniais. O dano moral, portanto, tem autonomia. O dano estético tem autonomia. O moral também, mas eu estou dizendo agora sobre o dano estético. E o que é um dano estético? Dano estético é uma modificação duradoura e permanente da aparência externa da pessoa. Quando a pessoa tem uma modificação, uma transformação na sua aparência exterior, e essa modificação, essa transformação é duradoura, é permanente, isso configura dano estético. O dano estético pode ser sobre qualquer parte do corpo humano, visível ou não visível a outras pessoas. Tanto faz, ok? Transformação da aparência externa da pessoa. Mas mais do que isso, modernamente, o dano estético tem um elemento a mais para sua caracterização. Além da modificação exterior da aparência da pessoa, também modernamente configura dano estético qualquer desequilíbrio corporal, ainda que não haja uma transformação aparente na pessoa. Toda vez que a pessoa tenha um déficit funcional, isso caracteriza também dano estético. Isso é muito moderno, não é toda a doutrina que traz isso. O professor Nelson Rosenwald, por exemplo, trata o dano estético exatamente assim. O dano estético não é somente a modificação exterior da aparência da pessoa, de forma duradoura, de forma contínua. Não, também é um déficit funcional, um desequilíbrio corporal, ainda que sem transformação aparente. Como, por exemplo, se em razão de uma agressão que eu sofro de alguém, eu perco a minha visão, e ainda que isso não tenha uma modificação exterior, eu tive aqui um déficit funcional, a minha função, né, a minha visão. Isso configura dano estético, tá bom? Modernamente o dano estético também é isso, um déficit funcional. E claro, isso tem que estar descrito na causa de pedir da petição inicial. E o dano estético, ele é um dano que é possível ser objeto de prova. Como que se prova a modificação exterior de uma pessoa? Como que se mostra um déficit funcional? Através de uma prova pericial, através de uma fotografia, através de laudos médicos, de exames, de prova documental, de prova testemunhal. O importante é possível provar e o autor, a vítima, deve provar o dano estético no caso concreto. Muito bem. O segundo dano extrapatrimonial é o dano à imagem. O dano à imagem hoje, ele é considerado autônomo em relação ao dano estético, em relação ao dano moral. Ele tem autonomia, é um dano próprio, dano à
imagem, dano à imagem. Lá no artigo 20 do Código Civil, a imagem é um direito da personalidade e tem proteção jurídica. E ele é autônomo em relação ao dano moral. Muito bem, a imagem da pessoa é um direito exclusivo e excludente de alguém ser identificado e com isso proteger a sua identificação na sociedade em que vive. Estamos aqui diante de um direito à imagem, que se subdivide em 3. A imagem pode ser a imagem retrato, que são as características fisionômicas da pessoa, do titular desse direito. É o próprio aspecto visual dessa pessoa. Se alguém se utiliza da minha imagem retrato, dos meus traços fisionômicos, da minha imagem, na divulgação de um produto, por exemplo, sem a minha autorização, isso configura violação ao meu direito de imagem. E eu mereço ser indenizado por isso, porque aqui há uma afronta ao meu direito da personalidade imagem, autônomo em relação ao dano moral. Mas veja, a imagem, ela não é apenas o retrato da pessoa, né? A descrição física dela, os contornos dessa pessoa, a imagem dela, as características fisionômicas. Não, ela é mais do que isso. O direito à imagem, nós temos também a imagem atributo, que é a identificação social dessa pessoa. Como que a pessoa é vista no meio social. E também a imagem, ela tem um terceiro aspecto, que é a imagem voz, o timbre sonoro, a identificação dessa pessoa através do seu timbre sonoro. Se for violado o meu direito à imagem em relação à minha voz, isso também configura dano à imagem. A utilização indevida da imagem de uma pessoa gera o dever de indenizar, independentemente de qualquer prejuízo sofrido pela vítima e independentemente da exploração econômica. Quando tem a exploração econômica, o dano à imagem é presumido. Quando não tem exploração econômica, o dano à imagem tem que ser provado. Ok? Muito bem, esse é o segundo dano extrapatrimonial. O terceiro dano extrapatrimonial é o dano existencial. Um tipo de dano muito novo, um tipo de dano que a doutrina ainda está amadurecendo a ideia sobre ele, mas que é bem defendido, mais uma vez, pelo professor Nelson Rosenwald. Eu trago aqui a lição do professor Nelson Rosenwald em relação ao dano existencial. Muito bem, dano existencial não se confunde com dano estético, não se confunde com dano à imagem e não se confunde com dano moral. Mas, professor, o que é um dano existencial? Ele é um dano autônomo e ele se caracteriza, o dano existencial, pela violação de um direito da personalidade, como o dano moral. No entanto, o dano existencial, ele vai trazer, com a violação do direito da personalidade, ele vai trazer uma modificação prejudicial relevante na vida da pessoa. Por quê? Porque o dano existencial, ele atinge o direito de personalidade da vítima, mas atinge de uma forma que vai alterar a qualidade de vida da pessoa. A qualidade de vida da pessoa tem um déficit em razão do dano provocado, do dano existencial, da violação do direito da personalidade. Ele é um dano mais grave do que o dano moral. Por quê? Porque a violação do direito da personalidade altera a qualidade de vida da pessoa e altera de forma definitiva. Então vamos lá. Quando alguém, por exemplo, é atacado mediante um tiro de arma de fogo, e essa arma de fogo, ao lesar a integridade física da pessoa, portanto, ao violar um direito da personalidade, causa, por exemplo, uma paralisia, essa pessoa nunca mais vai poder andar em razão desse tiro que ela sofreu,
Essa violação ao direito da personalidade, integridade física, traz um déficit da qualidade de vida dessa pessoa. Essa pessoa, de forma definitiva, teve toda a sua vida modificada em razão dessa lesão ao direito da personalidade. Essa pessoa não vai mais caminhar, essa pessoa vai depender de outra para os seus atos simples da vida, como tomar um banho, como se deslocar, como enfim, ela vai ter que passar por várias sessões de fisioterapia, por vários procedimentos médicos. Tudo isso é alterar a forma de qualidade da vida dessa pessoa. A pessoa que praticava um esporte não vai mais poder praticar aquele mesmo esporte, da forma como praticava. Aqui houve uma alteração da qualidade de vida dessa pessoa, aqui o dano é existencial. Muito bem, mas professor, a previsão legal do dano existencial no ordenamento jurídico brasileiro há, e por isso há essa nova categoria de dano extrapatrimonial, o dano existencial. E aonde está o fundamento legal do dano existencial? Na CLT, na consolidação das leis trabalhistas, né? Lá no artigo 223A e 223B da CLT. Esses dois artigos, 223A e B, foram alterados pela Lei 13.463 de 2017. Desde 2017 nós temos uma previsão legal para o dano existencial. O artigo 223B da CLT está dito assim: causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou a existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. Então, quando diz o artigo 223B que causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou a existencial, o artigo está dizendo que o dano existencial não se confunde com o dano moral. São danos que são autônomos entre si. E o dano existencial, portanto, tem fundamento legal nesse artigo, no 223B. Mas, professor, eu advogo na esfera civil, jurisdição estadual. Eu não advogo na esfera trabalhista. Como que eu vou fundamentar aqui o dano existencial numa jurisdição estatal, civil, e não na trabalhista? Pelo artigo da CLT. Pelo artigo 223B da CLT. Sabe por quê? Porque o fundamento é o seguinte: o direito privado brasileiro, ele não se restringe ao Código Civil. O direito privado brasileiro, ele é formado por um sistema jurídico composto pelo Código Civil, composto pelo Código de Defesa do Consumidor e composto pela CLT. Os três institutos, eles regulamentam o direito privado brasileiro. E aqui, claro, há um diálogo de fontes entre eles. É perfeitamente possível se utilizar na jurisdição estadual, civil, um artigo que está tratando de uma relação jurídica trabalhista, como a CLT. Não há problema nenhum. Os códigos aqui, as normas, se dialogam, se comunicam entre si. Faz tudo parte do direito privado. Então você pode, sem problema nenhum, justificar o seu pedido de dano existencial fundamentado no 223B da CLT em razão do diálogo das fontes. Mas, professor, eu já ajuizei uma ação onde o dano era existencial, mas eu nominei o dano como dano moral. Eu não fiz essa especificidade assim de distinguir o dano moral do dano existencial. Mas o meu caso concreto, havia, diante da violação do direito da personalidade, havia aqui um déficit da qualidade de vida da pessoa. A pessoa ficou paralítica, a pessoa nunca mais pôde, agir daquela forma que ela agia antes. Isso foi de forma duradoura, permanente. Ok, não tem problema nenhum. O juiz vai levar em consideração o seu dano moral como se fosse um dano existencial. A diferença é quanto à quantificação do dano. O dano existencial, ele merece uma compensação indenizatória maior em comparação ao dano moral.
Mas a diferença é basicamente essa. Agora, claro, daqui para frente, tecnicamente, quando você for ajuizar uma ação de indenização e o seu caso concreto enseja dano existencial, nomine como dano existencial, fundamente como dano existencial, que tecnicamente é mais adequado. Mas se você já teve uma demanda ajuizada sem essa especificidade técnica, não tem problema, você não será prejudicado em relação a isso. Agora, na boa técnica, daqui para frente, faça a distinção entre dano moral e dano existencial. Muito bem? O quarto dano extrapatrimonial é justamente o dano moral. O dano moral é subsidiário. Quando não for um dano estético, quando não for um dano de direito à imagem e quando não for um dano existencial, será um dano moral. Ele é subsidiário. Agora veja um ponto importante antes de entrarmos de cabeça no dano moral. Olha, o dano moral ele pode ser cumulado com o dano estético e com o dano direito à imagem, sem problema nenhum. E com os danos patrimoniais, sem problema nenhum. O que não pode é cumular num único fato dano existencial e dano moral. Dano existencial e moral não se cumulam, tendo como base um único fato, ok? Você pode acumular todos os danos extrapatrimoniais entre si, menos o moral e o existencial. Ou é um ou é outro, mas ambos, tanto existencial quanto moral, podem ser cumulados com dano estético, com dano direito à imagem, que também são extrapatrimoniais, e com os danos patrimoniais, sem problema. Fechado? Bem entendido isso? Vamos entrar de cabeça agora no dano moral. Muito bem, como eu disse, o dano moral é a quarta espécie de dano extrapatrimonial. Dano estético, dano à imagem, dano existencial. Não sendo nenhum dos três, é o dano moral. O dano moral, ele tem um conteúdo subsidiário, um conteúdo aqui residual em relação aos outros danos extrapatrimoniais. Primeiro ponto importante sobre o dano moral. Dano moral não é dor, não é mágoa, não é sentimento, não é sofrimento, não é angústia. Isso tudo são consequências do dano moral. Mas o dano moral não se confunde com dor, com sentimento, com angústia, com depressão, com perturbação psicológica, que a pessoa fica louca. Não, dano moral não pode ser conceituado com a consequência do dano moral. Então, na sua peça inicial, na sua petição inicial, onde você vai tratar do dano moral, você não pode consignar que o dano moral se caracteriza pela presença de uma dor, de um sofrimento, de uma angústia, de uma depressão. Isso é a consequência do dano moral, ok? Estão perguntando aqui, quais são os quatro, professor? Dano estético, dano à imagem, dano existencial e o dano moral. São os quatro danos extrapatrimoniais, tá bom? Muito bem, professor, se o dano moral não é dor, não é sofrimento, não é angústia, o que é um dano moral? Como que eu conceituo dano moral? Bom, o dano moral, ele é a violação de um direito da personalidade, protegida juridicamente. Ou seja, o dano moral, ele se caracteriza por haver uma violação do direito da personalidade e essa violação merecer uma tutela jurídica pelo ordenamento jurídico. Os direitos da personalidade são aqueles que estão lá na parte geral do Código Civil, relacionados aos atributos físicos, psíquicos e morais de uma pessoa e que merecem, portanto, proteção. Os direitos da personalidade são aqueles inerentes à pessoa humana. São direitos mínimos que garantem a existência dessa pessoa.
que garantem a dignidade dessa pessoa. São direitos que nascem com essa pessoa e a pessoa é merecedora dessa proteção simplesmente pelo fato dela ser uma pessoa e estar viva. São direitos inatos, o direito à vida, o direito ao nome, o direito à integridade física e psíquica, o direito à honra objetiva e subjetiva, as opções sexuais, as opções religiosas, as opções políticas, o direito à vida privada, à intimidade, à privacidade, o direito à identidade social, o direito à integridade intelectual, à invenção, à criação, o direito do autor. Todos esses direitos são direitos da personalidade que estão lá no Código Civil a partir do artigo 11. A partir do artigo 11. Toda vez que um direito da personalidade é violado e essa violação merece uma proteção jurídica pelo sistema, estará configurado o dano moral. Estará configurado aqui o dano moral. Então vamos lá. A integridade física, a vida, a integridade psicológica, o nome, a honra, a intimidade, toda vez que esses direitos da personalidade forem violados e merecerem proteção jurídica, estará configurado o dano moral. Muito bem. Não precisa, ser necessariamente a violação de uma cláusula geral da dignidade da pessoa humana. É possível a configuração de um dano moral, ainda que não haja ofensa à dignidade da pessoa humana. Por exemplo, recentemente o STJ reconheceu, num incidente de uniformização de jurisprudência, que o consumidor que adquire um produto com corpo estranho, isso configura dano moral. Vamos imaginar que eu adquiri lá um refrigerante e dentro da garrafa ou dentro da latinha do refrigerante tinha um corpo estranho, tinha um animal morto lá dentro, ou uma mosca, ou um besouro, ou sei lá, qualquer coisa ali, uma perereca, tinha algum animal, algum corpo estranho nesse alimento. O STJ pacificou o entendimento agora, havia uma divergência nas turmas, na terceira e na quarta, se o simples fato de adquirir um produto com o corpo estranho, se isso já configuraria violação ao direito da personalidade ou não, ou seja, se isso já configuraria dano moral ou não. Para uma turma, a quarta era preciso levar a boca para que configurasse o dano moral, trazendo a repulsa, trazendo uma sensação ali ruim para aquela pessoa em relação ao corpo estranho no produto adquirido. E para outra turma, para a terceira, não. Ali estaria em violação o direito à segurança alimentar, o direito a uma preparação adequada dos alimentos e que, portanto, o mero corpo estranho, ainda que não fosse levado à boca, já configuraria o dano moral. E prevaleceu essa tese, que não precisa ser levado à boca para configurar o dano moral. A terceira turma que prevaleceu sobre a quarta e agora está pacificado isso. Veja, quando eu adquiro um pacotinho de batatinha frita e dentro do pacotinho de batatinha frita tem um corpo estranho que eu não levei a consumo, que eu não levei à boca, isso configura um dano moral segundo o STJ. E não há nenhuma ofensa à dignidade da minha pessoa. Então é possível dano moral, ainda que não haja uma ofensa à dignidade da pessoa humana. Basta haver a violação a um direito da personalidade protegido pelo sistema jurídico, protegido pelo ordenamento jurídico. Dano moral no sentido de lesão a um interesse existencial, a um direito da personalidade concretamente merecedor de tutela, concretamente merecedor de proteção jurídica. Porque, veja, não são também todas as violações ao direito de personalidade que ensejará a compensação pelo dano moral. Por exemplo, eu, como pessoa, tenho o direito existencial de me relacionar com outra. Vamos imaginar
que eu estou apaixonado pela Tatiana, que não é minha esposa ainda. Eu estava lá no comecinho, né? Quando eu conheci a Tatiana, fiquei apaixonado por ela. E aí eu tenho um direito existencial de me relacionar com ela. Basta que ela queira. E aí eu apresento essa minha pretensão existencial de ter um namoro, de constituir uma família, de casar com ela. Eu apresento isso para ela. E ela nega. Ela diz, não, eu não quero. Eu não gosto de você. Não acho você interessante. Né? Não fiquei atraída, eu não quero namorar, não quero noivar, não quero casar. Muito bem, o meu direito de personalidade foi violado. E eu vou ter direito a dano moral em relação a isso? Claro que não. Por quê? Porque essa violação ao direito de personalidade, essa violação não merece proteção jurídica. Faz parte da vida, né? Você pode ou não se relacionar com alguma pessoa. Para isso tem que a pessoa querer. E se ela não quer, isso não enseja dano moral, apesar de haver aqui uma lesão a um direito existencial, a um direito da personalidade. Então, só se configura o dano moral quando a violação merecer proteção jurídica, for concretamente merecedora de tutela. Aí ok, aí configura o dano moral. E a cláusula geral que trata disso é o artigo 186 do Código Civil. Lá também tem a previsão expressa do dano moral. Aquele que por ação ou omissão, negligência ou imprudência violar direito e causar dano, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Muito bem, então o dano moral nós já vimos que ele é uma violação ao direito da personalidade que merece uma proteção jurídica. E ele não se confunde com o dano existencial. Por quê? Porque o dano moral, ele é transitório. Ele é um dano que ele não vai modificar a qualidade de vida da pessoa. Ele é um dano transitório. Ele é um dano mais superficial em comparação ao existencial. Portanto, em termos qualitativos e em termos quantitativos, o dano moral não se confunde com o dano existencial. Muito bem. Agora, a pergunta que vale 1 milhão. Professor, como que eu consigo identificar, no caso concreto, se aquele fato que o meu cliente apresentou a mim, advogado ou advogada dele, se aquele fato configura ou não dano moral? Ou se aquilo é um mero dissabor que deve ser suportado pelo agente? Muito bem. Como nós vimos, o dano moral é uma lesão ao direito de personalidade juridicamente protegido. Agora, como que eu identifico, no caso concreto, o dano moral do mero aborrecimento? Veja, basicamente, pela intensidade. A intensidade da violação do direito de personalidade. É através dessa intensidade que você vai distinguir o que é o dano moral e o que é o dano e o que é o mero dissabor, o que é o mero aborrecimento, ok? Bom, por que isso, professor? Porque quando nós convivemos socialmente, esse convívio naturalmente provoca em nós, nas relações sociais que temos com as outras pessoas, provoca sofrimento, provoca dor, provoca agonia, perturbação, frustração, aborrecimento. E aí, quando que eu sei quando está configurado o dano moral e quando não está configurado o dano moral? Olha só, preste atenção. Você vai pegar o caso concreto do seu cliente, a conduta que foi praticada contra o seu cliente. Dessa conduta, você tem uma pretensão indenizatória em relação ao dano moral. O primeiro raciocínio que você, como operador do direito, tem que fazer é a seguinte: essa conduta que foi praticada em desfavor do meu cliente, essa conduta, ela é protegida pelo ordenamento jurídico brasileiro? A pretensão do meu cliente é protegida? Eu tenho dentro do ordenamento jurídico brasileiro uma norma, um princípio que protege o meu cliente
para que isso não ocorra? E quando isso ocorre, isso está violando o sistema jurídico? Se você responder que sim, o seu cliente tem uma pretensão indenizatória protegida pelo sistema jurídico e a parte que praticou a conduta, ela violou essa proteção jurídica, essa tábua axiológica, essa norma, esse princípio, você tem aqui a configuração de um ato ilícito. O primeiro passo para caracterizar o dano moral. Ou seja, a pretensão indenizatória, ela tem proteção no sistema jurídico, a partir dos princípios e das regras que foram violadas pela conduta praticada pelo agente. Quando você responde essa pergunta, você está dizendo, olha, aqui tem ato ilícito e a violação do direito da personalidade. Então aqui nós temos proteção jurídica. Muito bem. O jurista, ele deve buscar, dentro dessa ordem jurídica, princípios ou regras relacionados àquela pretensão. Portanto, quando há violação a isso, há ato ilícito e, portanto, aqui há a possibilidade de ser indenizado por dano moral. Agora, nós já sabemos que existe proteção jurídica e que há um ato ilícito. Muito bem. Agora vamos analisar a intensidade dessa ofensa ao direito da personalidade. Temos que analisar se essa intensidade configura o dano moral ou mero aborrecimento. O mero aborrecimento, o mero dissabor, também é violação a um direito da personalidade. Por exemplo, se eu estou no trânsito e aí, eu faço uma conversão, não dou seta para a conversão e um motoqueiro que está ao meu lado, percebendo o meu ato de fazer a conversão sem dar a seta, ele me xinga. Ele diz lá, faz daí, me xinga. Manda eu tomar alguma coisa, ou fala que a minha mãe é alguma coisa, me xinga. Bom, o meu direito aqui foi violado, né? O meu direito da personalidade aqui foi violado. Ele me xingou, ele ofendeu aqui a minha honra. Muito bem. O sistema jurídico me protege quanto a isso? Me protege, né? Tem lá os direitos da personalidade no artigo 20, foram violados os meus direitos da personalidade. Agora eu preciso analisar a intensidade dessa violação. Se essa intensidade configura ou não dano moral. Por quê? Se essa intensidade deve ser suportado por todas as pessoas, isso é um mero aborrecimento. Quando uma pessoa me xinga no trânsito, ofendendo a minha honra, isso geralmente, pelas máximas de experiência, é suportado por todas as pessoas, né? Logo, aqui há um mero aborrecimento, aqui há um mero dissabor. Isso não configura dano moral. Agora, se a violação ao direito da personalidade é uma violação que extrapola aquilo que deve ser suportado por todos, aí está configurado o dano moral. Tá vendo como a relação aqui entre o que é dano moral e o que é mero dissabor é uma relação de intensidade? Ambos ofendem ao direito de personalidade, só que um é suportado por todas as pessoas. Aquilo é comum pelas máximas de experiência, pelas regras de experiência. Isso não configura dano moral. Agora, se o que foi violado extrapola, se o que foi violado é algo com uma intensidade desproporcional, aí configura o dano moral. O limite dessa intensidade entre mero dissabor e dano moral é um limite que é analisado pelo juiz levando em consideração aquilo que é comum, aquilo que é padrão, aquilo que deve ser analisado e suportado por todos. Portanto, o juiz se utiliza de uma regra das máximas de experiência. Vou dar um outro exemplo. Imagine a seguinte situação. Imagine que eu vou até uma concessionária de veículo e compro um veículo 0 km. Muito bem, acabei de tirar o veículo 0 km da concessionária, levo esse veículo para casa para mostrar para minha família.
E quando a minha família está lá, olhando o veículo novo que eu acabei de adquirir, o veículo não abaixa o vidro elétrico. Não abaixou o vidro elétrico, tem um problema ali, um defeito na fabricação desse modelo de veículo, desse veículo que eu adquiri. Muito bem. Aqui há um ato ilícito, né? Um defeito na prestação, na fabricação desse veículo. Eu tenho o meu direito agora de ter esse veículo consertado. Eu levo esse veículo até a concessionária e a concessionária faz o reparo do vidro elétrico. Tinha lá algo solto, a concessionária fez o reparo e o veículo ficou em perfeito estado de funcionamento. O vidro está baixando e subindo eletricamente. Eu tenho direito a um dano moral em razão disso? Isso configura dano moral? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui um ato ilícito. Eu tenho aqui uma proteção no sistema jurídico que confere a mim o direito desse defeito ser reparado. O defeito foi reparado. Isso configura dano moral? Bom, vamos lá. Vamos analisar a intensidade. Esse defeito, ele deve ser suportado por todos os consumidores. E se ele deve ser suportado por todos os consumidores, aí sim, né? Isso configura um mero dissabor, um aborrecimento, ou não, ou isso extrapola aquilo que é comum, aquilo que é padrão. Me parece que um mero defeito que foi consertado rapidamente numa ida à concessionária, isso é um mero dissabor. Ainda que eu tenha ali um transtorno de me deslocar à concessionária, ainda que eu tenha um tempo perdido em relação a isso, mas o ordenamento jurídico diz que isso deve ser suportado por todos. Logo, aqui eu tenho um mero dissabor, aqui eu tenho um mero aborrecimento. Agora veja, se eu tenho o mesmo defeito, só que para que esse defeito seja corrigido, eu preciso levar o carro na concessionária 10 vezes. Por quê? Porque todas as vezes que eu levo, o defeito permanece presente nesse veículo. Vou na concessionária, a concessionária diz que está arrumado. Quando eu saio na rua, o vidro está emperrado. Aí eu volto. Durante 10 vezes. Aí me parece que extrapola. Aí me parece que isso não pode ser considerado um mero aborrecimento. A intensidade aqui é muito maior. Aqui tem o desvio produtivo do tempo. Eu tive que ir 10 vezes à concessionária para que esse produto fosse corrigido. Aqui tem dano moral. Aqui sim, extrapola o que deve ser suportado por todos, segundo as regras da experiência. Professor, eu como consumidor tive que me deslocar para consertar o vidro do veículo por meia hora, porque eu morava a 40 quilômetros de distância dessa concessionária. Fui lá na concessionária, me desloquei esse trajeto todo e demorou 1 hora para que o veículo fosse consertado em relação ao seu vidro. Bom, isso extrapola, né, aquilo que deve ser suportado por todos diante de um defeito de fabricação de um vidro, onde a concessionária tem o direito, né, antes de trocar, de fazer o conserto, de reparar. Me parece que não. Me parece que isso não extrapola, né? Ainda que eu tenha perdido um tempo aí. Isso faz parte do cotidiano, faz parte das nossas missões que temos aí durante os entraves, né? Durante as questões que temos que resolver. Agora, a reiteração desse comportamento extrapola, aí configura o dano moral. Professor, e se ao invés de ser um vidro que não abaixa, é um motor que não funciona? Aí o vício é grave. Aí sim, aí o vício é grave, aí vai demorar na reparação, aí você vai ficar sem o veículo, aí extrapola, aí configura o dano moral. Quando que essa intensidade
Como que essa intensidade é analisada entre o dano moral e o mero dissabor? Ela é analisada segundo o comum das coisas, segundo o padrão comum, aquilo que deve ser suportado por todos. Se está dentro daquilo que deve ser suportado por todos, é mero dissabor, não tem dano moral. Se extrapola, tem dano moral. Tem dano moral no caso concreto. São as máximas de experiência que vão analisar, né, os padrões de conduta que se deve ou não ser suportado pelas pessoas para configurar ou não o dano moral. Portanto, resumindo, para caracterizar o dano moral, você tem que analisar a situação do caso concreto. Porque a minha situação pode ser diferente da situação do Denis, apesar do problema ser o mesmo. Então nós temos que analisar cada caso concreto, levando em consideração as circunstâncias específicas da vítima. Essa situação fática, ela não pode ser irrelevante. Ela tem que ser uma situação que extrapola aquilo que deve ser suportado por todos. Não pode ser uma representação de pequenos incômodos ou contrariedades em desfavor da vítima. Não pode ser uma situação em que a vítima tem uma sensibilidade anômala. Nós temos que comparar essa sensibilidade com todas as pessoas, se está dentro do padrão suportado ou não por todas as pessoas. Se está dentro do padrão suportado por todas as pessoas, não tem dano moral. Se está fora do padrão suportado por todas as pessoas, tem dano moral. Nós vamos analisar a situação fática e se ela representa gravidade e relevância jurídica. Tem que ser um caso onde há uma gravidade e uma relevância jurídica. E aí aplicamos essa regra. A regra das máximas de experiência, a lógica do razoável, né? Nós vamos analisar a situação concreta sobre o ponto de vista da razoabilidade humana. Se todos devem suportar aquilo, é mero aborrecimento, é mero dissabor, não tem dano moral. Se extrapola, tem dano moral. Mas o padrão de comparação é um padrão comum, levando em consideração o homem médio, as pessoas que estão naquela mesma situação do seu cliente. Elas suportam isso? Se sim, é mero dissabor. Se não suportam, se extrapola, é dano moral. Ok? É dessa forma, então, que isso deve ser feito. E aí, um ponto importante. No seu pedido, lá na inicial, você tem que descrever o dano moral. E isso muitas vezes não acontece, né, de uma forma específica. Por quê? Porque o juiz vai analisar aquele caso concreto, levando em consideração as circunstâncias do autor. Então eu tenho que ter essas informações na petição inicial. Quais foram os fatos que foram praticados contra o seu cliente autor, que violou o seu direito da personalidade? Qual foi a intensidade disso? Isso configurou o dano moral porque extrapolou o que deve ser suportado por todos. E quais foram as consequências jurídicas ao seu cliente? E aí você tem que descrever especificamente isso na petição inicial. O pedido aqui do dano moral deve ser certo e determinado. Outro ponto importante, você não pode fazer um pedido de dano moral genérico para que o valor seja fixado pelo juiz. Não, você tem que apresentar um valor e descrever o fato e as consequências jurídicas para o seu cliente, para o caso concreto, para as circunstâncias específicas do seu cliente. Dano moral não admite pedido genérico. O pedido tem que ser certo e determinado. E o valor tem que estar estimado por você, advogado ou advogada, na petição inicial. Inclusive, o valor do dano moral deve ser somado aos outros danos para efeitos de valor da causa. Artigo 292 do CPC. Logo, na sua causa de pedir, você tem que descrever qual foi o fato praticado pelo causador do dano que gerou o dano moral que você está alegando. Isso é imprescindível.
E você tem que descrever qual é a ofensa ao direito de personalidade. Qual foi o direito existencial violado que merece a proteção jurídica? Muitas vezes, ao ler petições iniciais, eu não consigo identificar qual foi o direito da personalidade violado. Qual foi aqui o direito que merece uma proteção jurídica? Você tem que descrever isso na inicial. E também descrever as consequências da violação do direito de personalidade para a vítima, para o seu cliente, para o autor da ação. O que configurou o dano moral e quais foram as consequências decorrentes da violação do dano moral para a vida dele. Qual foi? O que foi alterado na vida dele? O que ele teve que modificar depois desse dano moral? O que foi alterado? Quais foram as consequências jurídicas? Isso tem que estar na causa de pedir. Isso, claro, também é objeto de prova durante a instrução do processo. Bom, e aí surge um ponto importante. Como que faz o arbitramento do dano moral no caso concreto? Como que se configura aqui, né, o arbitramento do dano moral? Até para que você, como advogado ou advogada desse autor, você possa estimar o valor do dano moral, como é necessário fazer no caso concreto. E aí, o STJ, ele considera duas fases para fixação do dano moral. Vamos lá? Quais são os parâmetros que você deve se utilizar com relação à fixação do valor do dano moral? Nós temos aqui dois acórdãos do STJ, que são acórdãos paradigmáticos em relação a isso, ao arbitramento do valor do dano moral, compensação aqui do dano. Anotem aí, RESP 959780, RESP 959780 e também o RESP 1.152.541, 1.152.541. São os dois acórdãos que falam o seguinte: olha, para fixar o dano moral, o critério é bifásico. Na primeira fase, o autor na inicial ou o juiz na sentença vão estabelecer qual foi o interesse jurídico lesado. E dentro desse direito da personalidade lesado, como que o STJ considera a escala mínima e a escala máxima em casos semelhantes? Então vamos lá, vamos imaginar que você está diante de uma ação de indenização por acidente de trânsito, onde o seu cliente, o motoqueiro vítima do acidente, ele teve fratura exposta na perna direita. Teve uma fratura exposta e teve que passar por uma cirurgia, colocação de pino, teve que ficar fazendo fisioterapia, ele não consegue mais ter as mesmas atividades físicas que ele tinha antes, a qualidade aqui, né, ainda que temporária da vida dele, foi alterada, e aí você vai descrever tudo isso na sua inicial. E aí, para você ter o parâmetro do valor da indenização, você tem que fazer uma pesquisa no site do STJ, levando em consideração outros casos semelhantes ao seu. Bom, você vai analisar lá, cirurgia em razão de uma fratura exposta na perna. Você vai ter lá indenização que vai de 20 a 180 mil reais de dano moral. Então esse é um critério, o primeiro critério, a primeira fase. Você vai estabelecer qual é a escala mínima e máxima de indenização por uma violação ao direito da personalidade. Qual foi o direito da personalidade violado aqui? A integridade física do autor, do motorista da motocicleta, do autor da ação. Ele teve a violação da sua integridade física, direito da personalidade, direito existencial violado.
E ele teve que passar por uma cirurgia em relação a isso. Logo aqui, o dano moral ele é fixado entre 30 e 180 mil reais. Então aqui é um parâmetro, a primeira fase é essa. E a segunda? A segunda você vai observar as especificidades do seu caso concreto. Ou seja, você vai ter um olhar para a vítima. Quais foram as consequências jurídicas dessa fratura na perna para a vítima? O que ela deixou de fazer? O que ela terá que fazer? O que foi alterado na vida dela? Bom, e aqui você tem que observar que a fratura da perna de um professor de direito é diferente da fratura da perna de uma pessoa que é um esportista, que vive, da prática do esporte. É diferente as consequências jurídicas. Para um professor, vai trazer transtornos, vai trazer aqui problemas, mas o professor vai se ajeitar aqui. Ele vai conseguir ter uma qualidade de vida ainda razoável. Agora, para um esportista que jogava futebol, que praticava esportes constantemente, que vivia, de uma função em que a sua locomoção, a sua força física é importante, para ele as consequências serão outra. Então você tem que identificar isso no caso concreto, um olhar para a vítima. Isso tem que estar descrito na inicial, isso tem que estar na fundamentação do juiz, na sentença. Qual foi a gravidade do fato e as consequências para a vítima diante dessa violação do direito da personalidade? Qual foi o grau de intensidade das condutas? O que alterou em relação à vítima? Qual foi a repercussão que teve na vítima qual foi a repercussão que teve na vida dessa vítima? Tudo isso tem que estar descrito na inicial e valorado pelo juiz lá na sentença. E aí, o juiz vai arbitrar um valor que seja razoável e proporcional ao dano moral sofrido. Não é a busca de uma reparação ao estado anterior. O estado anterior não volta mais. A perna quebrada, fraturada, nunca mais vai ser uma perna sem fratura. O nome inscrito indevidamente no Serasa nunca mais vai ser um nome que nunca foi inscrito no Serasa. Não é possível com o dano moral voltar ao estado anterior. Voltar ao estado anterior é dano material. Dano moral não, dano patrimonial, Dano patrimonial sim volta ao estado anterior. O moral não. O extrapatrimonial não volta ao status quo ante. Ele é irreversível. E aí ele é compensado, E essa compensação vai ser compatível com o desequilíbrio do caso concreto. Qual foi o desequilíbrio provocado no caso concreto em relação à vítima? A violação ao seu direito de personalidade ocasionou um desequilíbrio na vida dela. Qual foi o desequilíbrio nesse caso concreto? O valor do dano é proporcional a ele, a esse desequilíbrio. O que o ato ilícito causou que modificou a vida dessa pessoa? Isso tem que ser proporcional ao valor da indenização. Logo, eu tenho que analisar as condições pessoais da vítima. Por isso que é importante descrever isso na inicial. Senão o juiz não tem como valorar isso na sentença. É muito importante que você, como advogado ou advogada, lá na sua petição inicial, ao descrever a causa de pedir do dano moral, você especifique qual foi o direito da personalidade violado, a integridade física, nesse exemplo do acidente de trânsito com fratura exposta da perna. Quais foram as consequências provocadas por isso na vida da vítima, seu cliente? Qual foi o desequilíbrio que isso proporcionou na vida dela? Descreva na inicial. Porque quando você descreve na inicial e você prova na instrução, o juiz tem que analisar na sentença para fixar o dano moral. E se ele não analisa, embargo de declaração. Qual foi esse desequilíbrio? E para isso, análise das condições pessoais da vítima. Isso tem que estar
descrito. Qual foi o desequilíbrio que o ato ilícito causou na vida da vítima? Qual foi o direito existencial violado aqui, né? Para ela, quais foram as consequências disso? Isso você tem que fazer. Não existe uma forma de investigar esse desequilíbrio, né, específica. Você vai ter que trazer aqui balizas objetivas para o juiz. Qual foi o grau de irreversibilidade da lesão? Como que isso afetou o cotidiano da vítima? Qual foi a modificação do projeto de vida que ela teve? Quais foram as perdas, as frustrações? Tudo isso baseado no caso concreto. Você tem que descrever isso. E por que isso é importante? Porque você vai ter que provar isso na instrução para o juiz conhecer na sentença, ok? E aí o juiz vai arbitrar aqui o valor do dano moral, levando em consideração tudo isso. O parâmetro máximo e mínimo dos casos semelhantes e as especificidades do caso concreto, levando em consideração os aspectos pessoais da vítima, tá? Da vítima. É isso que é o mais importante para o juiz fixar o valor do dano moral. Combinado? Bom, depois, esse dano moral, claro, o juiz vai arbitrar o valor na sentença, e do valor arbitrado na sentença tem correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora retroativos à data do ato ilícito, retroativo à data do evento danoso. Súmula 54 do STJ. Professor, no primeiro grau, o juiz fixou os danos morais em R$30 mil, corrigidos a partir da data da prolação da sentença pelo IGPM, correção monetária, e juros de mora de 1% ao mês, retroativos à data do evento danoso, o dia do acidente de trânsito. Ok. Só que teve recurso de apelação. E depois de 2 anos, o tribunal diminuiu ou o tribunal aumentou o valor da condenação. E agora? Como que se faz a atualização do valor arbitrado pelo tribunal? Bom, a partir do momento em que o tribunal arbitrou um valor maior ou menor do que o primeiro grau, é da data do acórdão para frente que corre a correção monetária. E os juros de mora? Desde a data do evento danoso, salvo se o acórdão entender de modo diverso. Por quê? Porque o acórdão substitui a sentença. Então, é errado o advogado ou advogada pegar o valor do acórdão arbitrado pelo relator, desembargador, e atualizar a correção monetária desde a sentença prolatada em primeiro grau. É errado. Por quê? Porque o acórdão substitui a sentença. Mas, professor, e se o recurso de apelação for improvido? Foi mantida a sentença? Não, se foi mantida a sentença, ela não foi substituída. Aí sim, é o valor da sentença da correção monetária dali para frente. Ok? Porque aí não houve provimento ao recurso, não houve substituição do acórdão pela sentença. Ok? Da sentença pelo acórdão, né? Mais especificamente. Combinado assim? Maravilha? Muito bem. Eu teria aqui inúmeros, casos, decisões do STJ sobre dano moral. Como, por exemplo, abandono afetivo. Abandono afetivo, nós temos uma divergência ainda, na jurisprudência do STJ, se isso configura ou não dano moral. Mas o entendimento mais recente do STJ, esse entendimento eu trago aqui um acórdão de 21 de setembro de 2021, que diz o seguinte, que o abandono afetivo é causa de compensação por dano moral. Esse acórdão fala o seguinte, deixa eu ler aqui a ementa dele, é um acórdão grande, mas para o que mais interessa aqui, é juridicamente possível a reparação de danos pleiteada pelo filho em face dos pais que tenha como fundamento o abandono afetivo, tendo em vista que não há restrição legal para que se apliquem as regras da responsabilidade civil no âmbito das relações familiares.
e que os artigos 186 e 927 tratam da matéria de forma ampla e irrestrita. A possibilidade dos pais serem condenados a reparar os danos morais causados pelo abandono afetivo do filho, ainda que em caráter excepcional, decorre do fato dessa espécie de condenação não ser afastada pela obrigação de prestar alimentos e nem tampouco pela perda do poder familiar, na medida em que essa reparação possui fundamento jurídico próprio, bem como causa específica e autônoma, que é o descumprimento pelos pais do dever jurídico de exercer a parentalidade de maneira responsável. O dever jurídico de exercer a parentalidade de modo responsável compreende a obrigação de conferir ao filho uma firme referência parental, de modo a propiciar o seu adequado desenvolvimento mental psíquico e de personalidade, sempre com vistas a não apenas observar, mas efetivamente concretizar os princípios do melhor interesse da criança e do adolescente e o princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que, se não for observado e isso resultar traumas, lesões ou prejuízos perceptíveis na criança ou no adolescente, não haverá óbice para que os pais sejam condenados a reparar os danos experimentados pelo filho. Para que seja admissível a condenação a reparar danos em virtude do abandono afetivo, é imprescindível, olha isso, a adequada demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil, ou seja, a conduta dos pais, a violação do dever de cuidado, a existência de um dano e a presença de um prejuízo material ou moral e o nexo de causalidade. Isso tem que estar provado durante a instrução, ok? Todas as consequências aqui em relação à vida desse menor que foi abandonado afetivamente pelos pais. Maravilha? Muito bem, olha só, temos também jurisprudência do STJ em sentido contrário, dizendo o seguinte, o STJ possui firme o entendimento no sentido de que o dever de cuidado compreende o dever de sustento, de guarda e educação dos filhos. Não há dever jurídico de cuidar afetuosamente, de modo que o abandono afetivo, se cumpridos os deveres de sustento, guarda e educação da prole, ou de prover a necessidade de filhos maiores e pais em situação de vulnerabilidade, não configura dano moral indenizável. Então nós temos aqui entendimentos jurisprudenciais do STJ em sentido divergente em relação à quarta e à terceira turma. A quarta não admite, e esse é o julgado de 2019, e aqui admite, da terceira turma, um julgado de setembro de 2021, dizendo que é possível sim a indenização por dano moral por abandono afetivo, ok? Querem anotar aí? Denis, me ajuda aí, ó. O acórdão do STJ que admite dano moral por abandono afetivo é o RESP 1.887.697. 1.887.697 da terceira turma. Relatoria ministra Nancy Andrighi, julgamento no dia 23 de setembro de 2021. Não tem nem um mês esse acórdão, tá bom? Esse aqui diz que é possível, sim, indenização por dano moral por abandono afetivo. E o que não admite? O que não admite é o agravo interno no agravo em recurso especial. Agravo interno em agravo no recurso especial. Então, agravo interno no ARESP. 1.286.242. 1.286.242, Minas Gerais, quarta turma, relatoria, ministro Luiz Felipe Salomão. Esse é de outubro de 2019. Outubro de 2019. Tá bom? Pessoal, era isso, tá? Tem aí vários casos específicos que vocês me mandaram, né? Nas perguntas, como por exemplo,
a teoria do desvio produtivo, ou seja, um dos direitos existenciais, né, que a pessoa tem é a qualidade do seu tempo. O tempo passou a ser um valor, né, um valor para as pessoas, talvez o valor mais caro hoje em dia, né, é o nosso tempo. E tem uma teoria, a teoria do desvio produtivo, que diz que em situações principalmente relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor, onde o consumidor despendeu um tempo considerável para resolver ou tentar resolver o problema relacionado a um produto ou serviço defeituoso, que isso configura dano moral. É verdade, a teoria do desvio produtivo é acolhida pela jurisprudência brasileira, nós temos aí precedentes no STJ e temos muitos precedentes nos tribunais. Por exemplo, o TJMS, ele considera a teoria do desvio produtivo, a perda do tempo, como um direito da personalidade que merece ser indenizável. Mas veja, dano moral. Mas veja, precisamos analisar a situação concreta. Se a intensidade do desvio do tempo extrapola ou não aquilo que deve ser suportado segundo as regras das máximas de experiência por todas as pessoas que estão naquela mesma situação, ok? Claro, veja, imagine a seguinte situação. Imagine que eu vou até uma agência bancária e eu tenho que aguardar ali 10 minutos para passar pela porta giratória, porque há uma fila de correntistas, né, de clientes daquele banco. E aí, para passar por uma porta giratória, leva um tempo, a pessoa tem que tirar os seus objetos, tem que colocar num recipiente, tem que passar pela porta, a porta trava, a pessoa tem alguma coisa que ela não percebia, e eu perdi ali 15, 20 minutos para atravessar uma porta para entrar dentro de uma agência bancária. Isso justifica um dano moral ou isso deve ser suportado, né, por todas as pessoas segundo as máximas de experiência? Me parece que numa situação dessa, isso é um mero aborrecimento, isso é um dissabor, nós temos que suportar em comparação à segurança, em comparação, né, a um mecanismo que tem que haver ali, né, de ter uma cautela em relação às pessoas que adentram a uma agência bancária. Agora, se eu ficar 2 horas, né, esperando para entrar dentro da agência, ou 2 horas para ser atendido, sem condições adequadas ali para sentar, para ter um banheiro, para ter uma água, aí claro, aí viola, aí extrapola, aí configura o dano moral. Veja, sempre nós temos que analisar o caso concreto. Quando você diz assim, professor, o meu cliente foi numa agência bancária e demorou 20 minutos, 25 minutos para ser atendido. E a lei diz que ele tem que ser atendido em 15. Isso configura dano moral? Vamos analisar aqui as circunstâncias específicas do caso concreto. Esses 20, 25 minutos que ele teve que suportar, se deu num dia em que a movimentação bancária era excessiva, porque era véspera de um feriado, ou era uma segunda-feira, dia de pagamento, tinha local para sentar enquanto aguardava o atendimento? Não tinha. Tinha banheiro disponível, tinha água, ele recebeu uma informação que logo seria atendido, não recebeu. Depende de tudo isso. Depende das circunstâncias do caso concreto, se aquilo deve ser suportado ou não deve ser suportado. Se deve ser suportado, é porque configura um mero aborrecimento, configura um dissabor. Não, extrapolou. Aquilo passou daquilo que é suportado por todos. Então aí configura o dano moral. Nós temos que analisar especificamente o caso concreto. É difícil ter uma fórmula mágica, né, que traga uma resposta concreta e pronta para todas as situações. Não, nós temos que analisar as especificidades do caso concreto. E aí você tem que fazer um raciocínio jurídico. Esse raciocínio jurídico que nós desenvolvemos aqui no nosso encontro, né, passar pelas 3 fases. Vamos analisar primeiro. Bom, essa pretensão indenizatória do meu cliente, ela tem proteção jurídica? Houve aqui uma ofensa ao direito da personalidade?
essa ofensa ao direito da personalidade, ela provocou aqui, ela merece uma tutela jurídica, uma proteção? Houve um ato ilícito praticado pelo causador do dano? Sim, houve. Muito bem, então é o primeiro passo. Tem uma violação a uma norma, a um princípio, houve aqui um atingimento ao direito existencial do meu cliente. Maravilha, o primeiro passo foi dado. Vamos para o segundo. Qual foi a intensidade dessa violação? Essa intensidade, ela é suportada por todos ou ela extrapola? Se eu comparar com a média geral, se eu comparar com o homem médio, se eu comparar com as pessoas que estão na mesma situação, se aquilo pode ser um mero aborrecimento, porque deve ser suportado, ou não, se extrapola, é um dano moral. E aí, essa intensidade, ela é medida no terceiro passo, que é as regras da experiência, é a utilização das regras de experiência no caso concreto. Aquilo que é comumente aceito por todos, pelo homem médio. Se extrapola, é dano moral. Se não extrapola, é mero aborrecimento, é mero dissabor, não tem indenização, não tem compensação. Quando você faz esse raciocínio jurídico nessas três etapas, houve ou não a violação a uma norma, a um princípio, e essa violação é um direito da personalidade. Qual foi a intensidade e a medição da intensidade e as regras de experiência. As três fases, você consegue detectar todo o caso concreto. Você faz a análise do seu caso concreto e você coloca isso na petição inicial para caracterizar aí o dano moral. Ok? É esse o raciocínio que você deve fazer para distinguir o que é mero dissabor ou aborrecimento do que é dano moral. Fechado? Maravilha! Olha, nós batemos 150 pessoas hoje na nossa live. Quero agradecer de coração e pedir um registro aí para você. Tira um print e publica esse print no seu Stories, tá bom? E depois que você publicar no seu Stories, você me marca lá antes de publicar, que depois eu vou republicar aqui no meu, tá bom? Eu vou mexer um pouquinho nesse mapa mental aqui, vou dar uma arrumadinha nele. Por quê? Porque eu vou colocar o link desses acórdons. E aí eu vou disponibilizar o mapa mental lá no meu canal do Telegram. É só você ir lá mais tarde, depois do almoço, que vai ficar disponível no canal do Telegram o mapa mental com todo o conteúdo da nossa live, tá bom? Vai estar tudo escrito lá nesse mapa mental, você vai poder ali ter acesso a esse material lá no Telegram, tá bom? Se você não me segue no Telegram, abaixe aí o Telegram no seu celular e depois entre no meu canal, Alessandro Meliso Rodrigues, e vai ficar lá para você disponível esse mapa mental e tudo que já tem lá no Telegram, você tem acesso a tudo. Quero mais uma vez aqui no finalzinho pedir desculpa a você que tentou me seguir ali, me acompanhar pelo YouTube. Eu não consegui transmitir a live pelo YouTube. Essa live que nós fizemos aqui pelo Instagram, ela ficará gravada na íntegra, aqui no feed do Instagram. E eu vou editar ela e vou depois publicar ela também no canal do YouTube, tá bom? Depois eu vou publicar ela lá no YouTube. Combinado? Pessoal, muito obrigado. Se você gostou dessa live, se você achou que aqui você teve uma informação, uma orientação que foi útil para você, que te ajudou, né, a entender um pouquinho mais sobre o dano moral, compartilha essa live com outras pessoas, tá bom? Marque ela aqui, ó, quando eu publicar ela no feed do Instagram, para que essa pessoa tenha acesso também a esse conteúdo. E se você quiser mostrar para mim, ó, professor, valeu, hein? Eu tive uma informação nessa live aqui que foi bacana, que eu acabei entendendo um tema que eu não tinha muito entendimento, eu acabei identificando algo aqui importante. Mostra para mim isso aí, tá? Manda um direct para mim, pode ser por um direct ou pode ser por um comentário também no feed aqui, na publicação dessa live. Bate um papo comigo aí, o que foi bom para você, que eu te respondo. E se faltou alguma coisa,
se você ficou com dúvida, né? Se eu não disse algo que você esperava que eu fosse dizer, mande uma pergunta para mim também pelo direct, que eu respondo para você pessoalmente, tá bem? Combinado assim? Aí nos entendemos bem, tá bom?